Então, pessoal, bom dia mais uma vez para vocês, agora gravando, né? Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo C8, que é o primeiro capítulo sobre magnetismo, intitulado como Campo Magnético no livro de vocês, tá? E aí vão ser mais dois capítulos sobre magnetismo. Esse primeiro capítulo ele fala de características básicas sobre magnetismo, como polos magnéticos, o que é o magnetismo, né? Estudo da magnetita ou ímã, e falamos de polos magnéticos, inseparabilidade de polos, a Terra funcionando como um grande ímã, né? E a experiência de Oersted, que mostrou que o que gera propriedades magnéticas no corpo é a existência de cargas em movimento. E aí faltou somente a parte da discussão sobre o campo magnético, tá? É claro que eu vou voltar em alguns pontos que foram trabalhados na aula passada para a gente poder falar um pouquinho de campo magnético, né? E finalizar esse capítulo, mas não vou voltar em tudo, porque senão a gente não prossegue com o conteúdo. Tá? O que é importante a gente lembrar da aula passada para a gente falar sobre campo magnético? Nós discutimos na aula passada que toda discussão sobre magnetismo ela surgiu a partir da descoberta de um mineral que foi chamado de magnetita, né? Que é o nosso ímã, ok? Que é um óxido duplo de ferro. O que tinha de mais esse material que foi discutido pela gente na aula passada? Esse material, a magnetita, ele interagia com outras magnetitas, com outros ímãs, e também interagia com algumas substâncias na natureza. E nessa interação, era possível gerar forças de repulsão ou atração entre os materiais sem a necessidade de um contato. Então, foi a terceira força de campo descoberta na natureza. A primeira a ser descrita e discutida foi a força gravitacional. Depois vem tendo um entendimento maior da força elétrica, que são duas forças de campo que não necessita do contato entre os corpos, né, para eles se interagir. E, por fim, nós viemos discutir a nossa terceira força de campo a ser trabalhada, que é a força magnética, as interações magnéticas. Bom, legal. E o que tem de mais esse ímã que a gente viu? Nós percebemos, foi percebido na magnetita, que ela interagia com outros ímãs, ok? E nessa interação ela podia gerar forças de atração, mas também poderia gerar força de repulsão entre esses ímãs, tá bom? Vimos também que todo ímã, ele, independente de qual parte do ímã eu estiver tratando, ela sempre vai gerar uma força de atração às substâncias ferromagnéticas. É isso? E vai gerar uma força de repulsão em relação às substâncias diamagnéticas. Ok? Magnéticas. Legal. E essas interações, como não precisa de contato, obrigatoriamente os corpos magnetizados eles têm que gerar uma perturbação no espaço, um campo de força para permitir a interação entre dois corpos sem essa necessidade do contato. E essa perturbação no ambiente em torno dos corpos magnetizados é o que nós chamamos de campo magnético. É o terceiro campo que a gente já está trabalhando, então vocês já conseguem ter uma compreensão muito mais facilitada do entendimento de campos, que são essas regiões de atuação em torno dos corpos, né? Uma vez que a gente viu o campo gravitacional, que é uma perturbação gerada no espaço em torno de todo o corpo que tem massa, né? Em torno do centro gravitacional dos corpos,
E vimos também o campo elétrico, que permite a existência da força elétrica, que é um campo gerado em torno dos corpos que estão eletrizados, ok? Os corpos que estão magnetizados, eles geram um campo magnético em torno dele, legal? O que mais que nós vimos? Nós vimos que se eu pego um ímã, né? Eu pego uma magnetita e deixo ela movimentar livremente, eu venho, pego um ímã, não existe nenhum outro ímã no espaço, amarro ele uma corda e deixo ele movimentar livremente, esse ímã acaba sempre parando numa posição direcionado para uma região próxima do norte-sul geográfico, ok? Próximo porque há um desvio ali de aproximadamente 23 graus em relação à reta norte-sul geográfica, beleza? De tal forma que uma das extremidades do ímã ela sempre vai ficar voltada para a região norte da Terra e a outra extremidade do ímã vai ficar voltado para a região sul da Terra. E foi a partir dessa observação que eles pegaram o ímã e conseguiram classificar os seus dois polos magnéticos, e que tinha duas extremidades no ímã que tinham comportamentos magnéticos opostos e foram caracterizados como polos magnéticos. Então, todo ímã vai ter seus polos magnéticos, norte e sul, e vimos na aula passada também que esses polos magnéticos eles são inseparáveis. Por mais que eu quebre um ímã, jamais eu vou conseguir separar esses polos magnéticos. Eu vou formando ímãs menores, mas sempre com norte e sul magnético, ok? E vimos que polos contrários, quando eles estão voltados um para o outro, que é o caso aqui da primeira figura, né, norte e sul, a força magnética gerada, a interação magnética gerada entre esses dois ímãs vai ser uma força de atração. Se for polos iguais que estiverem voltados um para o outro, polos magnéticos iguais, eles vão se repelirem, beleza? O que mostra que cada extremidade do ímã, cada polo magnético tem um comportamento contrário. E polos contrários se atraem, polos iguais se repelem. Diferentemente de um corpo eletrizado, um corpo eletrizado ou ele vai estar eletrizado positivamente ou ele vai estar eletrizado negativamente. Um ímã, sempre quando um corpo está magnetizado, ele vai apresentar os dois polos magnéticos, ok? E em torno desse corpo magnetizado é gerada uma perturbação no espaço. Legal? E essa perturbação no espaço é o que nós chamamos de campo magnético. E é essa perturbação que permite a interação entre dois corpos magnetizados. Se a gente pega essa figura de baixo aqui, ela é uma foto de um experimento em que a gente pega um ímã sobre um papel e começa a pulverizar limalha de ferro, substância ferromagnética. Essa limalha, ela começa a se concentrar mais nas regiões que nós chamamos de linhas de indução, que são as linhas que acabam representando a perturbação que o campo magnético gera no espaço, ok? Então, esse campo magnético ele é representado por essas linhas de indução, e não são linhas abstratas, elas existem mesmo. Tanto é que a gente está vendo aqui, olha, o formato dessas linhas no momento que é borrifado as limalhas de ferro.
E aonde tem uma concentração maior dessas linhas, quer dizer que a intensidade do campo magnético vai ser maior. Tanto é que quanto mais próximo aqui dos polos, maior é a intensidade dessas linhas, maior é a concentração de limalha de ferro que se acumulou nestes pontos. Quanto mais distante vai ficando do ímã, menor vai ser a concentração dessa limalha de ferro nesses pontos no espaço, o que mostra que menor será a perturbação gerada no espaço, menor será a intensidade deste campo magnético. Foi? Então, legal. Isso tudo já foi discutido na aula passada, é mais uma ideia introdutória. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre esse campo magnético. O que a gente tem que compreender sobre o campo magnético? Primeiro, o campo magnético ele é uma grandeza vetorial, que serve para nos dar a compreensão da possível força gerada, né, quando eu tenho dois corpos magnetizados se interagindo. Eles se interagem por intermédio desse campo elétrico, que é conhecido como campo de força. Então, o campo de força está intimamente ligado, o campo magnético está intimamente ligado com a força magnética que é gerada em dois corpos que estão magnetizados. Então, como a força é uma grandeza vetorial, todos os campos de força ele também são grandezas vetoriais. Bom? Diferentemente do campo elétrico e do campo gravitacional, o campo magnético ele é formado por linhas fechadas, como a gente vai estar vendo nesta figura aqui. O campo magnético formado, por exemplo, por um corpo eletrizado, seja ele positivamente ou negativamente, as linhas que representam esse campo, elas sempre vão estar saindo ou entrando deste corpo, ok? Diferentemente do que acontece nos corpos magnetizados, que, como ele apresenta os dois polos magnéticos, as linhas vão ter que estar, que representam o campo magnético, vão ter que estar saindo e entrando neste corpo. O que nós falamos que as linhas que representam o campo elétrico são linhas, e o campo gravitacional, né, são linhas abertas, conhecidas como linhas de força. Então, o que era linha de força mesmo? São linhas traçadas em torno de uma carga ou de um corpo que contém massa, né, para representar esse campo elétrico ou esse campo gravitacional. E essas linhas são linhas abertas. A representação do campo gravitacional, ele não acontece por linhas abertas, porque o campo gravitacional não, desculpa, o campo magnético, porque as linhas que representam o campo magnético, elas têm que estar entrando e saindo do corpo. Então, essas linhas que representam o campo magnético, nós chamamos de linhas de indução, ok? E essas linhas de indução são linhas fechadas, ok? Beleza? Então, essa é a grande diferença da representação do campo magnético e do campo elétrico. Bom, no mais, as linhas de indução, assim como as linhas de força, elas nos dão a percepção de direção, sentido e módulo dos campos. As linhas de força do campo elétrico e gravitacional e as linhas de indução do campo magnético. Como que elas não vai dar a noção de orientação espacial? Quando a gente vê qualquer situação em que o campo gravitacional o campo magnético está representado por essas linhas de indução, eu consigo saber a direção e sentido do campo magnético em qualquer um dos pontos
onde estão representadas essas linhas de indução, ok? Qual vai ser sempre a direção e sentido do campo magnético? A direção do campo magnético, assim como do campo elétrico, o campo gravitacional, sempre vão ser retas tangentes a essas linhas. Então, se eu quero saber qual é a direção e sentido do campo elétrico em cada ponto em torno de um ímã, basta eu traçar retas que são tangentes às linhas de indução. Desta forma, as linhas de indução nos dão a direção e sentido do campo magnético em qualquer ponto que eu for analisar próximo dessas cargas, desse corpo magnetizado. Legal? E qual é a percepção de módulo que essas linhas de indução nos dão? Essas linhas mostram que quanto maior for a concentração delas, o ponto onde houver uma maior concentração, maior será a intensidade do campo magnético. Então, se eu pensar, por exemplo, nos pontos próximos dos polos de um ímã, onde as linhas saem e entram, né, onde há uma concentração maior dessas linhas, vai ser os pontos de maior intensidade do campo magnético. E quanto mais distante eu tiver destes polos, menor será a intensidade desse campo magnético, uma vez que ele representa uma menor concentração de linhas de indução. Legal? Beleza, galera. Então, em relação ao campo magnético, o formato do campo magnético em torno de um ímã, ele tem uma configuração muito semelhante quando a gente analisa campo elétrico formado por duas cargas de sinais opostos. Quem lembra a representação do campo elétrico pelas linhas de força a partir de duas cargas de sinais opostos, elas tinham uma configuração muito semelhante. Tá? O que a gente tem que ficar atento aqui? Como os polos magnéticos eles têm comportamentos contrários e o campo magnético ele é representado por essa linha de indução, para convencionar comportamentos contrários, o que convencionou-se? Que as linhas de indução saem do polo norte, circundam o ímã, entrando no seu polo sul. Ok? É claro que quando a gente pega, igual a figura que tem aqui, o experimento, em que eu pego um ímã e coloco sobre um papel e começo a borrifar limalha de ferro, a gente vê essa configuração sendo formada nas limalhas de ferro, o que mostra a existência dessas linhas de indução. Mas, obviamente, não aparece nenhuma seta aqui mostrando sentidos das linhas de indução. Esse sentido dessas linhas de indução foi uma convenção determinada por nós para expressar o comportamento contrário do campo magnético nos polos norte e sul magnético, ok? Então, as linhas de indução, elas sempre vão estar saindo do polo norte e deslocando em direção ao polo sul. Então, se perguntarem qual é o sentido do campo magnético fora do ímã, ele sempre será do norte para o sul, ok? Mas como as linhas são fechadas, nós formos analisar dentro do ímã, o campo magnético vai do sul para o norte, fechando o ciclo dessas linhas de indução. Tá bom? Então, não esqueçam disso. As linhas que representam o campo magnético são sempre linhas fechadas, ok? E uma vez eu colocando outro ímã em um espaço onde existe um campo magnético,
que é igual essa figura que eu estou circulando, essas pequenas bússolas que foram colocadas próximo ao polo norte de um ímã, essas bússolas, esses ímãs que podem movimentar livremente, eles acabam interagindo e se tiver liberdade de movimentação, se reorientando de tal forma que as linhas de indução que tiverem presente no espaço vão fazer o quê? Entrar no polo sul desses ímãs que se encontram no espaço e sair no polo norte, ok? Por isso que cada ponto aqui próximo do ímã, a bússola se encontra em direções diferentes, porque as linhas de indução estão em direções diferentes. O campo magnético tem direções diferentes aí. E aí, essas linhas de indução vão estar sempre entrando no polo sul de um ímã e saindo no seu polo norte. Então, se eu der liberdade de movimentação a essas bússolas, elas sempre vão posicionar de tal forma que o campo magnético que estiver no espaço vai entrar no polo sul e sair no polo norte magnético. Legal? Lembrando que o polo norte magnético é qual? É aquele polo em que, quando eu deixei o ímã movimentar livremente, esse polo foi direcionado para o norte geográfico. E o polo sul magnético é aquela parte do ímã que ficou direcionada para o sul geográfico da Terra. Beleza? E isso acontece por quê? Porque a Terra é um grande ímã, né? Então, o polo norte geográfico da Terra está atraindo o que nós chamamos de polo norte magnético de um ímã. Legal? Então, quer dizer que o polo norte geográfico da Terra, ele atua como um polo sul magnético, porque polos contrários se atraem, tá? Quem tiver dificuldade no que eu falei agora, assista a aula passada, que a gente deu bastante ênfase a essa discussão, inclusive do comportamento da Terra como um grande ímã, tá? Então, beleza, galera. Então, essa é a orientação espacial de um campo magnético em torno de um ímã natural. Depois, o que mais que a gente viu? Nós vimos que nós temos ímãs naturais, mas o que faz essas substâncias, esses objetos, né, se manifestarem essa propriedade magnética, comportarem como um ímã? E quem respondeu isso foi Hans Ørsted, né? Um físico dinamarquês que conseguiu comprovar que são cargas em movimento que geram um campo magnético. Então, quando vai existir campo magnético? Quando eu tiver cargas em movimento. Em torno dessas cargas em movimento que é gerado este campo magnético. Como é que foi a experiência de Ørsted? Ele pegou um gerador elétrico, que gera uma diferença de potencial, né? Montou-se este circuito elétrico e, ao montar o circuito elétrico, ele posicionou uma bússola próximo deste circuito elétrico, tá? O que acontecia? Quando o circuito elétrico estava aberto, a bússola não sofria interferência de campo magnético algum, a não ser do campo magnético terrestre. E aí ela tinha a orientação próxima ao norte e sul geográfico da Terra. No momento que o circuito era fechado e que era estabelecida uma corrente elétrica passando por este fio, as cargas em movimento ali ordenado ia gerar um campo magnético resultante que ia interferir no posicionamento da bússola, uma vez que esse campo magnético gerado por essas cargas que estão movimentando no fio ia interagir com o campo magnético da bússola. E ao interagir com esse campo magnético, ela muda de direção. Então a animação que tem abaixo, ela mostra perfeitamente o experimento de Ørsted. Olha lá, o cara ligou o circuito e, na hora que ele liga o circuito, a bússola começa a fazer o quê? Mudar de direção. Se ela está mudando de direção, é porque ela sofreu a ação de uma força
magnética. Para sofrer a ação de uma força magnética, deve ter sido gerado um campo magnético nesse espaço para interagir com a bússola. Então, a grande conclusão de Oersted que o que é responsável por geração dos campos magnéticos na natureza, né? E, consequentemente, a possibilidade de existência de forças magnéticas por interação desses campos é a existência de cargas em movimento. Tanto é que, a partir desse conhecimento, começou a se desenvolver campos magnéticos artificiais a partir de correntes elétricas estabelecidas em circuitos. Aonde você vê que tem um fio elétrico que passa uma corrente elétrica, nessa corrente vai ter um campo magnético, ok? Tanto é que, se eu quero descobrir, por exemplo, aonde tem um fio condutor na parede da minha casa, vou furar uma parede e eu preciso saber se ali passa um fio elétrico ou não, o que eu faço? Eu ligo os circuitos elétricos, todas as tomadas, né? Eu permito que estabeleça uma corrente elétrica em todos os fios daquele cômodo e chego próximo da parede uma bússola. Se essa bússola mudar de direção, quer dizer que ela está sofrendo a ação de outro campo magnético que não seja o campo magnético da Terra. E isso comprova que naquele ponto ali existe cargas em movimento, então tem algum fio condutor que está passando alguma corrente elétrica. Legal? Se passou a corrente elétrica, ela vai permitir com que com que essa bússola mude de direção, uma vez que ela vai estar interagindo com o campo magnético dessas cargas em movimento. Legal? Então, beleza. Continuando aqui. Quando a gente fala de campos magnéticos, nós podemos falar de campo magnético de ímãs naturais e podemos falar de campos magnéticos gerado por correntes elétricas em fios condutores. Tá bom? Então, a nossa discussão sobre campo magnético ela tem essas duas derivações. O campo magnético gerado por ímãs naturais e o campo magnético gerado por situações de corrente elétricas, né? Que nós chamamos de eletroímãs ou ímãs artificiais, beleza? E às vezes a gente nem cria um eletroímã, um simples fio passando uma corrente elétrica e a gente analisando o campo magnético gerado em torno desse fio. Então, em relação ao campo magnético, que é uma grandeza vetorial, então a gente precisa indicar módulo, direção, sentido e unidade de medida, em campos magnéticos naturais, gerados por ímãs naturais, neste capítulo nós vamos discutir somente direção e sentido desses campos magnéticos, ok? E qual é a direção e sentido do campo magnético de um ímã artificial? É o que a gente já discutiu. É uma reta tangente às linhas de indução gerada em torno desse ímã. Tá? Então, se quer saber direção e sentido do campo magnético em ímãs naturais, é uma reta tangente à linha de indução que está passando naquele espaço em torno do ímã ali. Agora, quando nós falamos que fios condutores, corrente elétrica gera cargas em movimento, né? Gera campo magnético, nós temos que também ser capaz de analisar o campo magnético gerado por essas cargas em movimento. Só que a análise ela se torna um pouco diferente, porque em fios a gente nem consegue enxergar essa percepção de norte e polo sul magnético. A gente só consegue enxergar em ímãs naturais essa percepção de polo norte e sul magnético, polos magnéticos em um ímã natural, uma vez que a gente coloca ele para movimentar livremente no espaço e ele se reorienta, né, se organiza, se direciona de acordo com o campo magnético terrestre. E aquela parte que está voltada para o norte geográfico, nós chamamos de norte magnético, a parte que está voltada para o sul geográfico, nós chamamos de polo sul magnético daquele ímã em estudo,
bom? Só que em correntes elétricas não tem essa história, né, de uma carga em movimento, eu deixar ela movimentar livremente para ela se posicionar uma extremidade para o polo norte geográfico e outra para o polo sul. Então, as definições de direção e sentido do campo magnético em fios condutores, em corrente elétrica, ele vai acontecer de forma um pouco diferente, tá bom? Então, em relação ao campo magnético gerado em correntes elétricas, vai existir alguns campos magnéticos que a gente tem que pensar, ok? E quais são esses campos magnéticos que caem, que é cobrado a nível de ensino médio para vocês, para a gente conseguir compreender esses campos, né? Nas nossas análises de ensino médio. Vão ser 3 situações: fios retilíneos, fios em formato de espira e fios em formato de solenoide, tá bom? Então, vou falar desses 3 rapidamente com vocês e a gente mata este capítulo. Antes de eu falar deles, tem 3 minutos do link, eu vou resolver esta questãozinha com vocês e aí a gente encerra o link. No próximo link nós falamos de campos magnéticos gerados, estabelecidos em correntes elétricas. Então, vamos ver essa questão. Questão 1 de aprendizagem. Ela fala o seguinte: em uma aula de laboratório, os estudantes foram divididos em 2 grupos. O grupo A fez experimentos com o objetivo de desenhar as linhas de campo elétrico e magnético. Os desenhos feitos estão apresentados nas figuras 1, 2, 3 e 4. Então, tem 4 figuras representando campos aqui. Os alunos do grupo B coube analisar os desenhos produzidos pelo grupo A e formular hipóteses. Dentre eles, a única correta é que as figuras 1, 2, 3 e 4 podem representar, respectivamente, linhas de campo. Então, vamos lá. Ele quer saber se essas linhas que estão representadas nas figuras representam campos elétricos ou campos magnéticos. Campo eletrostático e campo elétrico é a mesma ideia, beleza? Então, qual que era a grande sacada dessa questão? Saber que o campo elétrico são representados por linhas de força, que são linhas abertas, e o campo magnético é representado por linhas de indução, que são linhas fechadas. Então, se a gente parar para observar a figura 4 e a figura 3, se ela está representando o campo elétrico ou magnético, né, essas 2 figuras obrigatoriamente vão estar representando campos magnéticos, ok? Por que está representando o campo magnético? Porque essas linhas de indução se encontram fechadas, ok? Olha lá, eu estou vendo que elas formam ciclos fechados aqui. Então, desta forma, na questão, eu não poderia, por exemplo, marcar a letra B, que está falando que a figura 4 representa um campo eletrostático, e não poderia estar marcando a letra C e D, ok? E essas outras figuras, elas estão mostrando linhas abertas que vão representar campos elétricos. Então, desta forma, a resposta dessa questão tem que ser a letra A, porque as 2 primeiras figuras representam linhas abertas, linhas de força, e as 2 últimas figuras representam linhas fechadas, linhas de indução. Legal? Questão básica de discussão de característica e diferença entre campo elétrico e campo magnético, tá bom? No nosso próximo link, agora a gente entra na discussão de campo magnético em torno de cargas em movimento, em torno de correntes elétricas. Então, vou encerrar o link e mando outro para vocês agora.